Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet, e pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo ligado, tudo no ar, tudo prontinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também, envie perguntas para os nossos entrevistados, sua interação é muito bacana. Vai pelo 973350038, o WhatsApp 973350038. 12:01, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman. Hoje é quinta-feira. Por aqui você conhece o nosso espaço. Está no ar o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer os nossos convidados, ou melhor, as nossas convidadas de hoje para o debate, para análise dos temas aqui. Doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça em Pernambuco. Ela coordena o Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, é membro auxiliar do Conselho Nacional e da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Promotora Bianca, bem-vinda. Obrigado por colaborar sempre com a gente. Tudo bem? Olá, Mauro, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Queria cumprimentar também o pessoal que está hoje participando aqui na bancada, né? A Débora, a Joseli, né? Dizer da minha satisfação aí de estar nessa véspera de São João, participando aqui desse programa com temas tão atuais que faz com que a gente reflita e traga algum conteúdo informativo para a sociedade. Muito obrigada. Obrigado. Vamos seguir aqui com as apresentações. Célia Lima Negrão, escritora, palestrante, produtora de conteúdo, especialista em governança e compliance. Ela é autora do livro Compliance, Controles Internos e Riscos, a importância da gestão de pessoas. Célia Lima, boa tarde, tudo bem? Célia, seu microfone fechado. Isso. Boa tarde a todos, é um prazer, Mauro, estar aqui com vocês novamente. Boa tarde às colegas aí que vão estar conosco hoje, e é um prazer mais uma vez participar aqui com vocês. Muito bem, quero te pedir uma gentileza, Célia, só para fazer um ajuste na sua imagem. Você está com o rosto muito embaixo da tela, diminui o teto ali um pouquinho, porque aí você fica mais centralizado. Fica melhor para quem está acompanhando a gente pela internet, pelas redes sociais. Melhorou um pouco aí, Mauro? Está ótimo. Muito obrigado. Também com a gente, doutora Débora Paula, advogada, conselheira seccional da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora Débora? Bem-vinda. Boa tarde, do senhor Mauro Friesman. Boa tarde a todas da bancada, promotora Bianca, a escritora Célia e a farmacêutica Joseli. Muito obrigada por estar nessa bancada. Obrigado, doutora Débora. E eu apresento a Joseli Chiarella também, farmacêutica bioquímica, mestre em imunogenética, diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é uma das nossas apoiadoras do programa Gente do MPD que Fala. Tudo bem, Joseli? Bem-vinda. Obrigado, Mauro. Prazer estar aqui nessa bancada feminina, né? Nós temos hoje uma exclusivamente feminina. É sempre um prazer estar aqui e trazer um pouco de informação para os ouvintes e um bom debate aqui dos temas que estão propostos para hoje. Então vamos a eles. 12:04. O plenário do Senado aprovou na noite de ontem a indicação de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal por 58 votos a favor e 18 contrários. O indicado do presidente Lula ao STF discursou na Comissão de Cidadania e Justiça do Senado antes de ser sabatinado pelos parlamentares. E no discurso, Zanin destacou sua atuação como advogado, apresentou suas prioridades como futuro ministro da Corte, defendeu respeito às leis, à democracia e ao Estado democrático de direito. Também elencou pontos que defenderá como liberdade econômica, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. Cristiano Zanin poderá ficar no Supremo Tribunal Federal
segundo os critérios atuais, até 15 de novembro de 2050, quando completará 75 anos de idade. Promotora Bianca, o seu olhar sobre esse movimento até aqui, a indicação de Cristiano Zanin pelo presidente Lula para essa vaga do STF, para relembrar aqui, vaga deixada pelo ministro Lewandowski, que se aposentou, né? E tudo que aconteceu ontem na comissão, né? O próprio discurso dele, a aprovação também no plenário, enfim. E, aliás, ainda não tem data para a posse do Cristiano Zanin como ministro do STF, sabe-se que é em agosto, mas o dia ainda não está definido, e hoje, logo mais, daqui a pouco, né, ele terá um encontro com a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Exato. Veja só, eu tenho duas considerações sobre essa questão dessa indicação e dessa nomeação e aprovação. Uma tem um aspecto bem negativo, que é essa falta que eu acho que o Brasil tem se perdido de um pouco de bom senso, né? Desse patrimonialismo, dessa confusão entre a questão de uma indicação, os critérios que levam à indicação, né? Você ter sempre uma pessoa que é muito próximo de uma autoridade nomeante e que, de repente, ele vira ministro, que é um cargo vitalício e tal. Sendo que isso é mais do mesmo no Brasil, não é? Não é ilegal não é, mas muitas coisas que suplantam a questão da esfera estritamente moral, que aí eu trazia, ou da esfera estritamente legal, e eu trazia um pouco dessa questão do bom senso, do politicamente correto, do que você tem que dar exemplo, porque a postura de um presidente, é bom que se diga que ele se espraia por todos os outros cargos do executivo, ele se torna vitrine, ele se torna modelo, ele se torna vitrine para um governador, se torna vitrine e modelo para um prefeito, né? Então, esses movimentos, eles tendem a se replicar nessas outras esferas dos poderes executivos, nos entes da federação. Então, é uma autorização para essa proximidade, e que isso é visto assim pelo corpo técnico jurídico como uma coisa que não deveria acontecer, mas legal é legal, e se ele está dentro das atribuições legais dele. Por outro lado, Mauro, eu também destaco a questão do discurso do Zanin, né? Pelo menos ele trouxe um discurso politicamente correto, do que né, com o pingo nos is, daquilo que se espera que o ministro do STF esteja empossado e que execute dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, teve esse aspecto positivo, porque o discurso dele foi muito politicamente correto, e também faz tempo que a gente não vê essa questão dessa coerência, dessa lógica, e você tem uma defesa do controle de legalidade, da defesa das instituições democráticas, né, do julgamento com a ouvida das outras partes, você ter sempre essa questão do contraditório. Isso induz muito o combate à intolerância nos discursos, à intolerância nos debates, quer dizer, quem é intolerante e não consegue ouvir, se ele parte do pressuposto de abertura, dizendo que precisa ouvir todo mundo, então isso significa que ele está a dizer que as partes terão voz, e que as vozes não bastam ter voz, que as vozes vão ser consideradas dentro de uma análise macro, porque o STF também tem essa função de exercer um papel político dentro de uma administração judiciária brasileira. Então, eu entendo como um aspecto positivo, um discurso do politicamente correto, do que se espera realmente de um magistrado, né, na Corte Maior do Brasil. Doutora Débora, o seu olhar sobre esse tema, para a gente repercutir os aspectos que a promotora Bianca levantou, essa questão do legal da indicação e do politicamente correto da indicação do nome de Zanin, e também o discurso dele, enfim, todos aqueles pontos que ele elencou antes da sabatina dos senadores ontem. Com a indicação dele, ele obedeceu os requisitos exigidos para cumprir o cargo de ministro. Eu acredito que terá uma boa aceitação, e pelo discurso dele, que ocupa a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, em razão da sua aposentadoria, ele fez uma sabatina tranquila, serena e com pontos positivos, né? Dentre elas, a credibilidade da justiça
com relação à absolvição do atual presidente, quanto à relação entre os poderes, enfrentamento da violência contra a mulher, inquérito da fake news, o lawfare e liberdade religiosa, dentre outros pontos que ele também, durante toda essa sabatina, ele discursou com muita maestria. Célia Negrão, seu entendimento sobre esse tema? Então, aí, complementando o que as colegas já disseram, né, eu acredito que a promotora foi muito feliz, a nossa, como que é o nome Doutora da... Bianca. Doutora Bianca. Bianca. E eu penso assim no mesmo sentido. Eu acredito que ele saiu muito bem nessa batina. Ele é um advogado experiente, enfim, e a indicação atende aos critérios legais. Agora é uma questão moral, né? E assim, se isso é aceito, se há um bom senso, e até quando essas indicações a esses cargos, né, a essas posições, podem ser feitas assim por proximidade ou por preferência, é o que se deve questionar e o que se deve avaliar para o futuro, talvez alterar essa regra, né? Para que no futuro não tenham mais esses entendimentos. O fato é que, na medida que se cumpre a lei, o que resta, né, é essa questão de ficarem, né, sempre colocando a cada indicação, colocar uma dúvida ou uma discussão se aquele agente vai cumprir o seu dever. E aí, depois de um tempo, isso passa e todo mundo esquece, e aí, na próxima indicação, volta o tema novamente. Então, eu acredito que a gente precisava agir, né, enquanto sociedade, enquanto órgãos, enquanto, né, agentes aí, para que tenha uma proposição de alteração dessa regra, né, para que mais agentes possam participar da indicação, talvez ter outros indicados de outras áreas da sociedade, e que a indicação e a nomeação sejam por um critério mais amplo, né, e que evite essa discussão toda vez que há uma indicação, né? Então a gente acaba pré-julgando às vezes a competência ou a idoneidade de pessoas que são indicadas, né? E às vezes por um bom senso, por uma questão, né, de entender que é errado, e às vezes as pessoas, né, no geral, acham até que é errado, né? E é ilegal, mas na verdade é uma indicação que está prevista legalmente e a gente tem que avançar para melhorar essa regra posta hoje, né? Talvez isso facilite as próximas indicações e evite toda essa celeuma aí que nós vivemos. Joseli Chiarella, seu entendimento sobre esse tema, a indicação e aprovação, né, do nome de Cristiano Zanin para ocupar o cargo de ministro do STF na vaga deixada por Ricardo Lewandowski. Seu áudio fechado, Joseli. Bom, não vou me repetir, a gente tem o fato que é a indicação por um critério mais de proximidade do que qualquer outra coisa. Nós temos agora o quase fato, que é a aprovação, que é quase certa, né? As bolsas de aposta já dão aí um número suficiente para ser aprovado. E como cidadã, o que a gente tem que esperar é que ele haja com lisura, que se contamine minimamente politicamente e que cumpra todas essas falas aí desse discurso inicial, né? Então, se a gente não escapa dessa indicação por proximidade e que ele, de fato, seja neutro, eficiente e competente, como se espera de um integrante da Suprema Corte, né? Afinal de contas, ele estará lá, como todos estão, para fazer a defesa da nossa Constituição, que é uma coisa que pouca gente também sabe, né? Acaba observando muitas vezes ali o ativismo político, que pode ser que ocorra de um e de outro, mas não entendem exatamente o papel de um ministro do Supremo, que é defender a nossa Carta Magna, né? Muito bem, a gente vai seguir para o próximo tema agora, 12h15, programa Gente que Fala no Ar, edição de quinta-feira, sempre por aqui, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados.
Você está aqui com a gente pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OLTV, TV da internet e redes sociais também. O Supremo Tribunal Federal retomou ontem o julgamento da constitucionalidade do dispositivo que prevê a adoção do juiz das garantias para atuar na fase de inquérito de um processo, ou seja, durante uma investigação criminal. A figura do juiz das garantias foi estabelecida no chamado pacote anticrime aprovado pelo Congresso, mas que foi suspenso pelo ministro Luiz Fux, em 2020. Associações de magistrados criticam a medida, afirmando que ela cria uma nova instância jurídica e impõe gastos obrigatórios, sem nenhum estudo de impacto sobre os recursos necessários para sua implementação. Seu entendimento, promotora Bianca, sobre o juiz das garantias, de fato, ele é necessário nessa fase do inquérito, de forma separada do juiz que vai presidir a segunda fase do processo, ou, de fato, é uma nova instância criada, como crítica aqui que é feita pelas associações de magistrados, vai gerar custos, vai gerar uma situação que não vai trazer o resultado que se deve, que se pretende. Pois é, Mauro. Essa questão do juiz de garantia, para mim, só comprova o sistema complexo e anacrônico que a gente vive hoje, né? Porque como é que a sociedade vai entender que dentro de um processo penal judicial, né, onde se atua um juiz, um promotor de justiça, um defensor, ou um defensor público, ou um advogado privado, nesse sistema de justiça, com essas funções essenciais da justiça, você vai precisar de outro juízo, tipo assim, uma outra instância para certificar o controle da legalidade e o controle de garantias pessoais. Quer dizer, o próprio sistema ele já não garante. Você está atestando que o sistema não garante as garantias pessoais, que o sistema não garante uma legalidade processual, que o sistema não garante as medidas cautelares que só podem ser autorizadas mediante decisão judicial e que, né, geralmente, se não for muito gente, sempre tem a ouvida do Ministério Público, que é o órgão, né, fiscalizador, que tem aí a função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito, do cumprimento das funções constitucionais, e que também isso é acompanhado por um advogado, que é também função essencial à justiça, ou um defensor público, que estão todos ali naquele contexto. E também já existe uma audiência de custódia, que é, no caso da prisão, a prisão em flagrante, às vezes a própria preventiva, que vai para esse juiz de custódia e faz uma análise prévia da legalidade daquela prisão. Isso vira uma outra instância, isso prejudica a celeridade do processo. O judiciário hoje vive em crise pelo excesso de demandas, excesso de processo de julgamento. Quando você cria essa nova forma de judicância, você vai dar espaço para atos decisórios, recurso de atos decisórios, procrastinação, atraso do processo criminal, não é? Então, assim, por um lado, se pensa de uma forma muito formal de uma garantia, por outro, você tira a celeridade do processo, você burocratiza mais, você fica cada vez mais distante do ideal de justiça. E eu penso, a quem interessa isso? Não é? A que interesse isso vai corroborar dentro do processo criminal? Que ou bem um réu que está envolvido no processo criminal, ele é inocente e precisa se livrar do processo com celeridade para que ele ou bem cumpra a pena, ou bem ele seja absolvido, e aí ele limpe a sua vida, né, falando de uma forma bem grosseira, como cidadão para prosseguir, ou bem ele é muito mal intencionado, e aí ele vai travar o processo até a gente gerar uma prescrição, aí o processo durar 10, 20 anos, a gente sabe que quanto mais complexo o processo, quanto mais envolve partes, mais o processo tende a travar nas instâncias, e isso aí muito em favor de réus que são absolutamente culpados. Então, assim, acho que é muito complicado, né? Acho que a questão da formalidade, nós temos um problema muito grave no Brasil, que é o excesso de leis, nós temos muitas leis para tudo, mas nosso problema é a eficácia da lei, o resultado, e a sociedade percebe isso, né? Então, isso é um problema do sistema de justiça e a gente precisa dialogar com a sociedade de uma forma
para ser mais claro, para ser inteligível, para ser transparente, para que a sociedade não fique indignada com as decisões judiciais, mas sim compreendam e concordem, para a gente não ter um sentimento de injustiça espraiado, que aí o sistema de justiça ele vai todo a ruir, né? As instituições ficam fracas, as pessoas passam a uma descrença generalizada, e aí vem outros poderes antidemocráticos que se espalham, né, nessa questão da instabilidade social, se aproveitam para instituir regimes autocráticos, mais autoritários, que as pessoas acham que estão mais protegidas, mas, na verdade, só tem a ruir, né? Um sistema que é democraticamente, que nunca vai ser o ideal, mas que se aproxima mais do ideal da participação pública dentro de uma sociedade massificada e complexa que nós temos hoje. Doutora Débora, sim ou não para o juiz das garantias, essa figura que atuaria na fase de inquérito, na fase da investigação criminal? Duas palavras me chamaram a atenção na fala da promotora Bianca, ela falou em procrastinação e em atraso, né? É tudo que a sociedade brasileira não quer mais, a gente quer uma justiça mais ágil, mais célere, porque é tudo muito devagar, né? Você acredita nesta possibilidade de que a figura do juiz de garantias possa realmente trazer esse atraso, essa situação mais demorada no andamento dos processos? Exatamente. Estou de acordo com a promotora, em gênero, número e grau, e lembrando que essa proposta ela foi implementada no pacote da lei anticrime, apresentado pelo Sérgio Moro, enquanto era ministro da Justiça, mas que foi suspenso pelo ministro Fux, que agora está sendo retomado. E, na verdade, o que eu entendo é que essa norma visa tão somente aumentar o custo e também um atraso, né, judicial, causando descrença, como diz a promotora, amorosidade e causando possíveis prescrições. Nesse meu entendimento, concordo com a promotora. Célia Negrão, seu olhar sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal, retomando aí o julgamento sobre a criação ou não do juiz das garantias. Então, Mauro, esse é um tema que eu ainda vou te ser bem sincero, eu não formei uma opinião. Eu tenho dúvidas se funcionaria, na medida em que essa segregação de função no sistema judiciário pode ser positiva, né? Separar essa parte da investigação do julgamento, pode, ao contrário, pode até facilitar determinadas apurações, podem dar celeridade, na medida em que, inclusive, o juiz da garantia seria para determinados crimes, né, de menor potencial ofensivo, e poderiam esclarecer ali questões, e até dar direito a negociações, a cumprimento de penas que não as privativas de liberdade e tal. Então, há pontos positivos a serem considerados. Porém, há muitos pontos negativos também, como apontados pelas demais colegas, e eu entendo que ainda há que se ter uma discussão, inclusive quanto à viabilidade de implantação disso, porque a gente sabe que há varas e há diferenças judiciais em diversos estados. Então, como que teriam 2 juízes ali? Às vezes só tem um juiz que faz tudo, né? E a gente também tem uma competência muito privativa ali da Polícia Federal e do Ministério Público, né, de fazer essa parte apuratória inicial, de investigação, enfim. Mas a gente sabe que muitos casos já ocorreram de situações onde não houve a garantia fundamental, né, de defesa contraditória, enfim, e que acaba que essa função seria dada ali ao juiz da garantia. Mas veja que a gente tem que... E ainda tem um custo, né, Mauro? Né, pessoal? O custo dessa medida. Então, apesar de casos isolados que a gente já teve, eu não sei se o juiz das garantias, eu tenho dúvida, tá certo? Se o juiz da garantia iria, de fato, resolver esse problema, né? Talvez criar uma outra figura, enfim, mas não sei se um juiz, para ocupar esse papel, talvez remodelar aí os fluxos, né?
de trabalho, tanto o Ministério Público, a polícia e o fluxo junto ao judiciário. Enfim, talvez tenham outras medidas que possam fortalecer e cumprir o mesmo papel, sem talvez trazer aí um peso, uma carga financeira maior para o sistema, né? E gerar alguns problemas. Mas eu confesso, Mauro, que eu ainda tenho dúvidas em relação a esse assunto, eu não tenho uma opinião formada, tá? Que eu li bastante sobre isso, eu vejo que tem pontos positivos e negativos para ambos os lados. A gente tem que colocar na balança aí. Vamos acompanhar o desenrolar do assunto e tomar aí uma posição em relação a isso. Mas eu confesso que realmente eu ainda tenho dúvidas se isso é tão negativo assim ou tão positivo, né, a ponto dos que defendem a medida. Sim, todos nós temos muitas dúvidas em relação a isso tudo. Joseli, seu olhar sobre esse tema. Não, todo mundo tem dúvida e temos aqui as parceiras são bastante envolvidas no assunto, porque para a população leiga, isso me parece uma decisão muito técnica, é muito difícil a gente avaliar o melhor, o pior, e o bom e o ruim. Para a população, de maneira geral, a gente vê só a ponta do iceberg. Então, por exemplo, essa situação de que isso foi proposto pelo Moro no momento que ele era ministro, nós temos a situação do julgamento do presidente Lula, em que ele atuou no processo todo, e aquilo que a gente vê como ponta do iceberg, será que foi ético, legal? Então, assim, para a população de maneira geral, é muito difícil ter uma opinião, ela é só uma opinião baseada em impressão. A decisão, me parece que tem que ser técnica. Como a doutora Bianca falou, eu vejo em outras áreas que são feitas avaliações de impacto, avaliações de risco, e não sei se foi feita uma avaliação desta forma, técnica, para melhor julgamento deste tipo de decisão. Eu não posso dizer. Eu, usando uma terminologia, uma coisa médica, eu vejo que uma cirurgia, mesmo que profunda, um médico é capaz de assumir a cirurgia no meio do procedimento e dar sequência ao que o outro médico fez, desde que ele tenha feito de forma ética, correta, técnica e tal. Eu só consigo ter esta avaliação, que seria possível. Agora, a questão do custo, da morosidade do nosso sistema, que já é tão moroso, isso só quem de fato está envolvido nos processos é que pode ter uma avaliação mais crítica e criteriosa disso. Promotora Bianca, ainda nesse tema, a criação do juiz das garantias para presidir o inquérito, ou seja, para acompanhar ali, para ver se está tudo bem, está acontecendo tudo da maneira correta naquela fase da investigação, isso não esvaziaria o trabalho policial? E se tivesse que ter essa figura não seria alguém da área policial? Pois é, outra questão entra também dentro das atribuições, entra nas atribuições da Polícia Civil, né? Hoje a gente tem uma Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, a Polícia Civil e a Polícia Federal, cada um dentro de um âmbito, dependendo da matéria que está sendo tratada ali. Então, a gente já tem uma duplicidade na fase de investigação, que o Ministério Público passou, né? E dentre essas propostas de emenda constitucional, a PEC 37, que veio a questionar a legitimidade da investigativa do Ministério Público. Então, suplantada isso, hoje, a Polícia Civil ela tem essa função investigativa e o Ministério Público também pode investigar e também acompanha o inquérito. Nós teríamos mais uma figura que seria um juiz que iria acompanhar o inquérito, assim, é bem esquisito. O que eu penso, se existir algum fundo de positividade, né, nesse contexto do juiz da garantia, seria nos sistemas que estão muito mais evoluídos, aprimorados do que o nosso. Procedimentos em dia, questionamentos, excesso de questionamentos sobre a legalidade das questões, das medidas cautelares, da fase de inquérito. O que a gente precisa, eu acho mesmo, é aparelhar melhor, investir no sistema policial, na Polícia Civil, para que a gente não precise de juiz de garantia e inquérito. A gente, com esse juiz de garantia, para mim, a gente desvirtua o foco, né? Se você acha que existe problema na condução dos inquéritos,
que você acha que a condução dos inquéritos não está sendo feita de uma forma escorreita, por que não se investe no aparelhamento investigativo das polícias civis? Não é? Porque não dá qualificação, aumenta pessoal, traz um tratamento, garante a função da Polícia Civil, da garantia, combate à corrupção dentro das polícias civis, militares, Polícia Federal, trabalhar a autonomia da Polícia Civil, né? Valorizar mais a atuação técnica da Polícia Civil do que a política, para que ela tenha uma liberdade, tenha um inquérito policial mais justo, confiável, de garantia. E, por outro lado, também investir no processo penal, na celeridade, na qualidade das provas. Então, assim, quando você faz isso, você desvirtua o meu problema. Meu problema é a estruturação da Polícia Civil, é a qualidade do sistema de investigação, né? A celeridade do processo judicial. Então, esses problemas, essas questões, elas vêm antes do juiz de garantia. Como é que eu posso pensar no juiz de garantia né? E para você incrementar, você burocratizar mais o meu sistema que já é anacrônico? Assim, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: para questões complexas existem soluções simples, fáceis e completamente equivocadas. Então, assim, para cada problema complexo, as soluções elas são complexas também. Então, uma solução simples que parece ser, vamos criar um juiz de garantia, ela nesse contexto de complexidade, ela é uma solução aparentemente simples, mas que pode ser completamente equivocada dentro de um contexto tão complexo que é essa estruturação das polícias civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar, principalmente, que faz os boletins de ocorrência, que recebe os flagrantes, que encaminham isso, não é? Então, a gente, por exemplo, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas só para chamar a atenção a questão da Polícia Militar, que eu acho um dado muito interessante. Quando a gente tem poucos policiais na rua, isso é fato, não tem como garantir um policiamento ostensivo para toda a população. Então, quando acontece um flagrante, você tira, de repente, 2 policiais que estão ali numa ronda, e aí ele vai para a delegacia para fazer o flagrante. Ele fica na delegacia ali, às vezes ele passa assim, horas na delegacia para lavrar um boletim de ocorrência, e ele deixa a população toda desassistida. Aí eu penso, será que não seria o caso de a gente melhorar para que não existisse, quando o policial fosse para fazer um BO, existisse uma substituição automática e não tivesse esse delay, porque às vezes os policiais se concentram na delegacia e deixam o povo solto na rua, entendeu? E é um problema isso. E às vezes o policial diz, esse caso é tão pequeno que eu nem vou ter, porque eu vou perder tanto tempo na delegacia, chega na delegacia, é uma fila de ocorrências. Então, isso é complicado. Isso é que a sociedade precisa que não seja assim, que seja resolvido, que haja um pronto atendimento, né? Então, é complicado, eu não consigo visualizar algo positivo e posso também estar equivocada nesse contexto. 27 minutos para 1h agora, você está aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OLTV, TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Próximo tema. No domingo passado, o staff do jogador Vini Júnior foi a uma delegacia próxima a Barcelona para fazer uma denúncia formal de racismo. Todo mundo acompanhou esse caso ao longo da semana. E isso ocorreu no sábado, né? Envolveu o Felipe Silveira, amigo e assessor de Vini Júnior. Pouco antes do início do jogo da seleção brasileira, lá no estádio, um segurança, no estádio Cornella El Prat, né? Esse segurança pegou uma banana no bolso, mostrou a Felipe e disse, mãos ao alto, essa é a minha arma para você. Isso tudo foi exibido por emissoras de TV. Os integrantes do staff de Vini Júnior pediram para ver as imagens das câmeras de segurança do estádio, mas os policiais disseram que os registros só podiam ser vistos pelas autoridades de segurança. Doutora Débora de Paulo, o que esse episódio lá em Barcelona nos revela? Na verdade, o racismo só mudou de pessoa, né? Continua sendo implementada lá, onde o Vini Júnior joga. E o que mais me preocupa é a lei, né? A lei de lá é totalmente diferente da nossa. E isso vem se arrastando. E o racismo
cada vez mais, seja pelos jogadores, agora pelos próprios funcionários, e que nada é feito até o momento. As imagens foram constatadas pelas mídias, mas que eles não se negam a enxergar. É preocupante, é triste, mas o racismo está aí para todo mundo ver. Célia, vamos lá, vamos repercutir com você também o que esse episódio nos revela. O Felipe Silveira, que é amigo lá do staff do Vini Júnior, jogador do Vini Júnior do Real Madrid, lá na Espanha. Enfim, aconteceu tudo isso lá no estádio, às vésperas do jogo do Brasil no último final de semana. O que você entende disso? Olha, a gente percebe que esse não é um fato isolado, né, Mauro? Já vários jogadores já sofreram esse tipo de assédio no mundo, especialmente ali na Europa, e eu acredito que isso já está partindo por uma afronta, né, onde já está se espalhando. Então, quer dizer, a postura dessa pessoa que mostrou ali uma banana ali para a pessoa, para o agente ali da comissão, foi uma afronta de dizer, olha, vocês estão discutindo e repercutindo toda essa questão com o Vini Júnior, mas nós não estamos preocupados com isso, né? E aqui a lei nos protege, e aqui, ou pelo menos não nos pune. E uma questão, Mauro, é que apesar de uma luta aí para o combate ao racismo, a gente ainda vê que ainda há um caminho muito longo a ser percorrido e precisam, sim, de melhorias nas legislações e até, de uma forma bem pragmática, nesses contratos com esses jogadores, deveriam prever cláusulas de proteção em relação a isso, com pagamento de multas, enfim. Seria uma forma até de tentar combater essas questões aí na Europa, em especial, né? Os contratos são milionários, os contratos são... os jogadores vão com essa promessa e acabam que são desrespeitados nos estádios, perante o público, e as leis internacionais e os tratados internacionais dos países, né? A gente tem um tratado contra racismo assinado por diversos países. Não há uma mobilização internacional conjunta para combater, de fato, essas questões, né? Então, eu vejo que essa questão do racismo, em muitos casos, fica no papel, né? Aqui no Brasil, eu creio que a gente tem avançado muito, né? Por exemplo, teve uma medida recente do Ministério do Trabalho, que vai coordenar todas as contratações de pessoas, né, com critérios raciais, para que a gente saiba como que está a inclusão, né, no mercado de trabalho. Então, a gente tem várias medidas que criminalizam esse tipo de ação e de conduta. No Brasil, a gente tem avançado, mas quando nós, brasileiros, né, e pessoas sofrem racismo lá fora, a gente vê que a legislação não abarca e a gente não tem a proteção. Um caso como esse do Vini nos mostra o quão frágeis nós somos em termos internacionais, de combate a temas tão expressivos, né? Porque o racismo é uma situação que não deveria mais ser tolerada, né? É algo assim que já está passando da hora de virar a página, né? E a gente vê que ainda é muito forte, em especial na Europa. E não há nada que o mundo, né, se mobilize para fazer. Então, eu acho que está na hora de usar esses tratados internacionais e mobilizar e fazer uma frente em relação a isso e, de fato, proibir, multar, penalizar, né, e inclusive proibir partidas de futebol em estados, né, em países que não se comprometam com medidas, enfim. Há que se ter uma postura mais enérgica, porque a coisa está indo para um lado de afronta, né? Não é mais só o Vini, agora é a equipe técnica dele, e aí você vê que aquela situação de mostrar a banana ali foi uma situação de provocação, né? De dizer, não estamos nem aí para isso. E se uma pessoa faz isso, a gente sabe que é o sentimento geral. E, inclusive, o estádio ali, os organizadores do estádio,
estádio, eles nem quiseram demonstrar as câmeras, né? As câmeras nem foram expostas, há toda uma proteção, né? O sistema se protege, né, em relação a isso. Então, é uma realidade, de fato, que nós, no Brasil, acredito que a gente está mais avançado do que outros países, mas que a gente tem que fazer uma frente para que isso não seja mais tolerado, né? E de nenhuma forma. E ter medidas mais efetivas. Roseli, uma ideia sua para essa frente proposta pela Célia Negrão? A Célia resumiu todos os aspectos importantes aí dessa situação. Eu acho que um fato é que não seria leviano afirmar que foi planejado e que foi intencional, em função da repercussão que aquela primeira situação não, porque o Vini Júnior foi sucessivas vezes vítima de racismo, mas teve uma situação de maior repercussão internacional e tal. Então, assim, esse indivíduo, ele, acho que realmente não é liviano afirmar que ele planejou essa situação, ninguém anda à toa com uma banana no bolso, como foi, que a única cena que nós vimos foi essa, né? E com a certeza do privilégio da proteção e que essas imagens não foram mostradas e da impunidade. Então, eu acho que isso passa por uma questão de educação, mas essa questão da educação é um processo longo e demorado, e tem que ter punição, porque se não tiver punição, nós não vamos refrear isso dessa forma. Eu acho que não só os brasileiros, eu acho que esses jogos terem sido na Espanha foi bastante importante, porque as duas seleções que o Brasil jogou eram seleções de origem africanas, também com bastante negros, então isso eu acho que faz parte do processo de demonstrar que esses indivíduos são jogadores de futebol, independente da cor ou da raça. Agora, temos um país que dificulta, né? Não ter acesso às imagens dificulta a punição, né? Vamos ver como que isso, se é só judicialmente, será judicialmente que essas imagens serão mostradas. Promotora Bianca. Eu estava querendo muito fazer um comentário sobre isso, porque eu concordo com tudo que foi dito aqui, mas tem outra questão que eu entendo muito importante. Vocês percebem que esses movimentos são estratégias de manutenção de status quo, manutenção da situação de privilégio, manutenção de dizer assim, de manter uma situação da branquitude privilegiada nesse contexto. Isso tudo está muito relacionado à questão da democracia, porque o que foi que a democracia trouxe para o mundo? Trouxe igualdade, trouxe diversidade, trouxe pluralismo, trouxe o respeito, a tolerância. Isso tudo são princípios democráticos. E nesse contexto dos regimes democráticos que se espraiou no mundo, né, a igualdade da mulher. Então, existe também um movimento contra essas minorias, ou então esses grupos que são vulneráveis, e assim, as pessoas estão ousadas nessa frente, estão mais ousadas. Essa fala, quando ela fala assim, ele falou como um deboche, como diz assim, isso aqui não vai dar em nada. Então, isso aí é exatamente isso, a crença na impunidade, a crença que existe um sistema que protege, existem essas forças para a manutenção do status quo, né, para que os negros não tenham tanto protagonismos nesses postos de influência, de relevância, de riqueza, de poder, que as mulheres também permaneçam. Então, esses movimentos de ousadia, exatamente, é tudo para manutenção do status quo, ele volte para o seu lugar, entre aspas, que foi lhe reservado de inferioridade lá atrás, porque aqui você não tem mais espaço. Então, é um retrocesso muito grande. A gente vê isso na pauta do racismo, a gente vê isso na pauta da mulher, a gente vê isso nos grupos vulneráveis, a gente vê isso na população LGBT. Então, existe um movimento maior que isso, não é, que dá essa ousadia que as pessoas têm medo. Evoluíram muito, os negros chegaram hoje a patamar que nunca deveriam ter saído, né? De protagonismo, de lugares de poder, principalmente no futebol, que você
mexe com multidões, com uma riqueza gigantesca dentro do esporte. Então, é só uma questão de rebaixar, existe uma estratégia que tem tudo a ver com essa questão do avanço da democracia, que a democracia trouxe isso, e por isso que a gente briga para que ela permaneça, trouxe essa diversidade, trouxe o protagonismo dos negros, trouxe grupos sociais que são vulneráveis, e é muito importante que a gente tenha isso, e que isso é uma estratégia muito maior do que simplesmente, que já é muito grave, né? Um ato de racismo, mas que tem um significado social mundialmente relevante. 15 minutos para 1 agora, vamos passar para o nosso próximo tema de análise por aqui. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial marcou presença no 48º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, que terminou ontem em Florianópolis. O presidente executivo da CBDL, Dr. Carlos Eduardo Gouveia, e a diretora técnica, Joseli Chiarella, que está aqui com a gente, estiveram nas solenidades de abertura do Congresso. Entre os temas do encontro, destaque para a regulação e o acesso a diagnósticos, a sustentabilidade e os propósitos de uma nova regulação que trata dos requisitos para o funcionamento dos ambientes onde são realizados os exames de análises clínicas. A gente está falando de uma RDC, Resolução de Diretoria Colegiada número 786, que trata exatamente, Joseli, sobre a possibilidade de fazer a coleta de exames laboratoriais nas farmácias. É disso que a gente está tratando, né? Na verdade, então, vamos só corrigir, porque essa resolução ela foi bastante polêmica, então eu acho que é uma resolução que permite fazer exames na farmácia, mas que exames? Exames de triagem, para ampliar o acesso. Então, se a gente lembrar do que aconteceu na pandemia, que a gente tinha filas enormes e uma dificuldade de acesso aos exames diagnósticos, e no momento que foi permitido a farmácia fazer exclusivamente os exames de Covid, essa situação melhorou muito porque a gente permitiu o acesso à população. Então, a gente tem uma estatística que foram feitos cerca de 20 milhões de testes em farmácias, desses 50% positivos, e que esses testes não chegaram nos laboratórios de análises clínicas. Então, teve uma chiadeira bastante grande como uma reserva de mercado, porque os laboratórios falam, vou perder meu espaço para as farmácias. Mas nós não estamos tratando de espaço comercial aqui, nós estamos tratando da possibilidade de acesso. Nós temos no Brasil quase 90 mil farmácias. Então, imagina se eu puder oferecer um certo conjunto de testes diagnósticos dentro da farmácia, o que significa isso em termos de acesso. Então, nós estamos falando de teste de triagem, e esses testes seriam o desencadeador do indivíduo ter consciência de que é portador de uma doença, ou que tem alguma coisa, e, a partir daí, procurar o sistema de saúde para se inserir. Então, nós estamos falando, por exemplo, do indivíduo que pode fazer um diagnóstico de dengue e ser tratado adequadamente, do indivíduo que pode ter um primeiro teste de HIV e ser inserido no programa de saúde para que ele seja tratado, HCV, que é uma doença curável, completamente tratável também. Então, isso é uma mudança no sistema de saúde que a gente tem hoje, que é permitir que esse sistema bastante capilarizado das farmácias ofereça alguns testes de triagem. Nós temos que lembrar que o diagnóstico é uma anamnese feita pelo médico junto com o teste, mas a gente está tentando fazer com que isso favoreça uma população que tem dificuldade de acesso. Nós temos que imaginar que esse Brasil é gigantesco, nós temos um sistema de saúde que funciona de uma certa forma nos grandes centros, e aí a gente tem as cidades menores, a gente tem a população ribeirinha, a gente tem a população dos pequenos centros, e que não tem, das pequenas cidades, que não tem o mesmo acesso de cidades grandes como São Paulo, que também tem mais de uma realidade. Então, essa resolução, ela vem permitir o aumento do acesso à saúde. Temos desafios, que é as vigilâncias sanitárias controlarem esses 90 mil centros que eventualmente poderão fazer o diagnóstico, e o sistema de saúde acolher esses outros pacientes. Mas esta nova regulamentação é um passo muito importante no acesso à saúde.
Programa Gente que Fala por aqui, a gente prossegue, é o Gente do MPD que Fala, edição de quinta-feira, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estamos pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais. Meninas, em novos áudios revelados nesta semana, o ex-jogador Robinho relembra que teve relação íntima com a mulher albanesa vítima de estupro em 2013. No caso, o ex-atleta foi condenado a 9 anos de prisão pela Corte de Cassação da Itália por violência sexual, mas segue em liberdade no Brasil. As conversas telefônicas foram gravadas com autorização judicial e anexadas ao processo. Os trechos ajudaram a condenar o brasileiro e seu amigo Ricardo Falco, uma vez que confirmam a alegação da vítima de que aconteceu um contato sexual naquele dia. Promotora Bianca, em que pé que está essa situação? A gente sabe aí que em agosto, dia 2 exatamente, vai ter uma análise lá no Superior Tribunal de Justiça que pode destravar o pedido do governo da Itália para que o Robinho cumpra no Brasil a pena de estupro a que ele foi condenado na Itália. Qual a sua expectativa em relação a esse momento aí, que deve acontecer só em agosto? A expectativa é que não tenha uma chancela, né, dos tribunais superiores. A gente compreende que existe uma questão internacional, de relações internacionais entre os estados, e que a gente tem uma extraterritorialidade, porque no caso o agressor voltou para território brasileiro, mas é brasileiro nato, então assim a extradição ela é impossível, mas a gente espera que exista um acordo de relações internacionais para que ele cumpra a pena, porque esses fatos é a normalização, né? Assim, você dá um exemplo muito pernicioso ao mundo sobre a questão da objetificação do corpo da mulher, o desrespeito. Não é falta, aquilo que eu sempre falo, assim, não é falta de lei, mas veja como é uma questão sociocultural, que os áudios dele são muito, muito fortes, no sentido do desprezo daquela situação, né? Do despojamento, do desprezo, da impunidade, da certeza da impunidade, da ciência da situação de vulnerabilidade da mulher, né? E do desprezo dessa condição. Então, isso fala muito sobre essa conjuntura mundial que a gente tem em relação ao corpo físico da mulher, a questão da superioridade masculina que se acha, a normalização da violência contra a mulher. Então, a gente espera muito que exista uma resposta, que ele possa cumprir a pena, que assim, é o mínimo, porque é um contexto sociocultural que não existe lei que faça com que as pessoas entendam que aquilo não pode. A gente tem um monte de ações afirmativas em relação à violência contra a mulher, tanto no âmbito... Aliás, o Brasil é signatário de todas as convenções internacionais protetivas à mulher, né? Todas. E com umas mais retardadas, passaram alguns anos para entrar no ordenamento jurídico, mas eu acho que praticamente todas nós somos, e a gente precisa agora dar o exemplo para que esses fatos... Isso é uma mudança cultural, para incutir na cabeça das pessoas que esse fato é reprovável, é grave, que constitui uma violação de direitos humanos, que a gente não pode retroceder a determinados patamares, né, de animalização da sexualidade. Então, eu vejo com muita expectativa e muita preocupação também, porque isso sempre reverbera, né? Aquela questão que eu posso fazer e fica por isso mesmo. Joseli, é justamente o ponto da mudança cultural, e essa mudança cultural só vem com punição, né? Só vem com punição. E, ler a reportagem, ouvir os áudios, é uma coisa assim, nós estamos num grupo aqui de mulheres, traz um desconforto muito grande essa questão da fala, da banalização, e eu acho que aí nós temos o racismo estrutural e o machismo estrutural, que acho que tem que ter, além da punição, é uma questão de educação, né, que a gente tem que trabalhar muito como sociedade para que uma situação dessa não se repita. Na verdade, nós vivemos um momento em que
as mulheres têm se sentido empoderadas para revelar esse tipo de situação que sempre aconteceram de formas silenciosas. Então, uma certa parcela das mulheres foi já submetida a esse tipo de crime, mas nunca teve voz para falar. E hoje a gente tem um momento da sociedade que é mais acolhedor para esse tipo de coisa. Então, será um processo longo, dolorido e lento, mas que nós temos que passar para atingir um outro patamar como sociedade. Bem breve, doutora Débora e depois a Célia, para a gente ir para as perguntas da nossa audiência, que a gente só tem 6 minutos, temos as duas opiniões de vocês e as perguntas na sequência. Vamos lá, a Débora primeiro. Exatamente, é que os áudios mostrados em questão do Robinho são muito depreciativos e como as outras, a promotora falou, causa um desprezo da mulher e o machismo que impera ali, que entende-se que nunca vai acontecer, vai ter uma reprimenda. Eu espero que seja punido, ele seja punido e que se faça valer a lei para que outros não venham a efetuar as mesmas questões, os mesmos crimes. Isso é um crime, então que se faça punir. Célia Negrão. Célia? Seu áudio fechado. Desculpa, Mauro. Olha só, para ser bem breve, também bem pragmática, tá certo? É uma situação que é inconcebível nos dias atuais aqui no Brasil. A gente já tem uma legislação muito forte em relação a isso, e ele só está impune aqui no Brasil por conta de questões legais, e que ele foi julgado lá na Itália, e às vezes aquela legislação não é a mesma daqui, e aí, por essa desconexão legal, ele ainda não foi punido aqui. Mas seria uma incoerência, nós, como país Brasil, não julgá-lo e não puni-lo aqui, porque o que ele praticou lá, aqui é crime, e assim como lá, e aqui vai ser punido da mesma forma. Então, não há outro caminho, né? É a mesma situação do outro que está preso lá também, jogador de futebol, que está lá também envolvido e que já está sendo punido, né, por lá mesmo. Então, são situações que, de fato, avançam e cada vez mais a gente tem uma repercussão, uma força maior nessas questões de assédio e contra a mulher, enfim. Eu acredito que a lei está se fortalecendo cada vez mais. E o melhor, nós mulheres estamos nos posicionando e tendo mais espaços mais espaço e proteção para nos defender. Né? Perguntas da nossa audiência por aqui. Meninas, 20, 30 segundos para cada uma pergunta para cada, tá bom? A Célia está falando, então eu vou com você, Célia. Marcelo Mendes está no Facebook. Nos últimos anos, o Brasil viu surgir mais leis para dificultar ou para facilitar a lavagem de dinheiro? É a pergunta dele. Marcelo Mendes. Então, eu acho que no decorrer dos anos nós melhoramos nossos mecanismos e instrumentos para combater a lavagem de dinheiro, né? Então, a gente tem mecanismos, a gente tem instituições que combatem, e eu acredito que a gente tem fortalecido. Todas essas questões de compliance, elas estão sendo fortalecidas. Aqui e acolá, há uma nova regulação, há um novo elemento que às vezes é questionado, mas quando a gente avalia e coloca isso para rodar e cobrar e institucionalizar esses instrumentos nas áreas e nas empresas, a gente vê que estão coerentes e que fazem sentido. A questão não é nem só sobre leis que surgem ou deixam de surgir ou são revogadas. A questão é fazer cumpri-las, é criar os instrumentos necessários, internos nas organizações e de fiscalização para que, de fato, essas questões sejam instrumentalizadas nas empresas. Então, e o compliance, eu acredito que cada vez mais, inclusive na lavagem de dinheiro, né, tem se fortalecido. Pelo menos é a minha área de atuação, eu atuo na área de compliance e governança, e a gente percebe que as instituições, cada vez mais, elas se robustecem desses critérios e dessas análises. Joseli, só 20 segundos, por favor. Daniela Neves está no YouTube. Quer saber, a ampliação dos autotestes pode prejudicar o controle de algumas epidemias, uma vez que os órgãos de saúde não são notificados da maioria dos resultados? Essa resolução que nós falamos não é de autoteste, é de testes em farmácia. Os autotestes, nós temos 2 aprovados de doença de notificação, que é Covid e HIV. Então,
As farmácias que farão teste, elas têm uma regulamentação para notificação das doenças de notificação compulsória. Promotora Bianca, Carla Gomes, no YouTube, diz: Pernambuco instituiu essa semana o Estatuto da Igualdade Racial. Na prática, o que muda com essa nova lei? Bem rapidinho. Veja, na verdade, é um fortalecimento, né? É um fortalecimento dessa questão, dessa lei, mas, assim, a gente está acompanhando aqui pelo Núcleo de Apoio à Mulher, ainda não temos, assim, nenhuma medida efetiva e concreta nessa, só acho que é um avanço junto com a lei aqui também, pernambucana, que faz o combate ao racismo nos esportes, nas práticas distorcivas, é mais um mecanismo de produção da igualdade aqui no Estado, né? E a gente, dentro do Ministério Público de Pernambuco, tem o GT Racismo, que é um grupo de trabalho que fomenta o racismo, que participa dessa pauta mais diretamente, né? O meu núcleo é de apoio à mulher e a gente tem um recorte racial só na parte da mulher negra. Faltando 1 minuto para 1 da tarde, eu vejo aqui que a gente perdeu o contato com a doutora Débora. Tem uma pergunta aqui para ela, mas não vai dar tempo mesmo da gente concluir. Eu vou pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, agradecer a todas as participantes de hoje. Programa Gente que Fala de quinta-feira, o gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça em Pernambuco, Célia Lima Negrão, escritora, palestrante e produtora de conteúdo, doutora Débora de Paula, conselheira seccional da OAB São Paulo, e a Joseli Chiarella, diretora técnica da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas agradecer a você, a audiência, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Chegando agora na programação da 365, o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Uma boa tarde para todo mundo, um bom programa para você, Lucas, e até amanhã. Tchau.